Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 10. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Reflexão. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o espinho na carne. O fato é que Paulo não revelou o que foi, e ninguém hoje sabe. O que importa não é a natureza do espinho, mas a maneira que Paulo o encarou. Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Ele disse que o espinho era mensageiro de Satanás. Por que Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como o leão que ruge. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de outras pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. Deus usou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de Paulo. Aqui aprendemos uma coisa importante sobre os males da vida. Deus não causou sofrimento no mundo. E Ele não nos tenta. Muitas vezes, ao invés de tirar os problemas das nossas vidas, Ele os utiliza para o nosso bem. Deus amou Paulo, mas Ele não o poupou de todo o sofrimento. Jamais devemos interpretar problemas como sinais do desprezo de Deus. Como Deus usou o sofrimento de Paulo? Quando Deus recusou tirar o espinho da vida de Paulo, ele ofereceu esta explicação: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça contradiz o merecer. Se Paulo, no passado, se julgou autossuficiente, ele não continuou assim. Nas tribulações, ele aprendeu a depender da graça do Senhor. Filipenses 3, versículos 4 ao 11. Quando sentimos que temos tudo sob controle por causa da nossa própria capacidade, facilmente esquecemos de Deus. Nas horas de maior fraqueza, quando sentimos incapazes de resolver os nossos problemas sozinhos, tendemos a voltar para Deus e nos entregar à poderosa mão dele. Nossa inteligência não nos basta. Nossos recursos financeiros não nos bastam. Quando Paulo admitiu sua própria incapacidade, ele deixou Cristo tomar conta da vida dele. Como Cristo morreu para nos dar vida, nosso velho homem morre para dar lugar para Jesus viver. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, versículos 19 e 20. Jesus aceitou a fraqueza de uma forma humana para se entregar por nós. É somente quando aceitamos a nossa própria inadequação que temos condições de nos entregar a Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Quando Paulo confiou plenamente em Cristo, se esvaziando do orgulho e da ideia de ser autônomo, ele ganhou força bem maior. Cristo, vivendo em Paulo, era infinitamente mais forte do que Paulo sozinho. Como nós usamos o sofrimento? Consideremos as palavras que Paulo usa. Como reagimos aos mesmos desafios em nossas vidas? Paulo enfrentou fraquezas. Será que nos sentimos incapazes de enfrentar algumas fraquezas? Problemas, tentações, vícios, etc. Essas fraquezas devem servir de convite para permitir Jesus reinar nas nossas vidas. Injúrias. Já fomos maltratados ou ofendidos por outros? O diabo quer usar suas injúrias como motivo de ódio, vingança e blasfêmia. Mas Deus quer que nós fiquemos mais fortes, utilizando essas injúrias como oportunidade para crescimento. Necessidades. Será que enfrentamos necessidades? Não sabemos como resolvê-las? Nada melhor do que passar por necessidades para tornar o homem dependente de Deus. Jesus deu este desafio: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, versículos 33 e 34. Perseguições. Quando sofremos por causa de Cristo, é um momento de desistir? Ou de ficar mais firmes do que nunca? Muitas pessoas justificam sua desistência porque não querem sofrer. Falando de perseguições, devemos lembrar que fazem parte da vida do cristão. Paulo usou uma palavra bem abrangente para frisar esse fato. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Os servos do Senhor sofrem nesta vida. Enfrentamos perseguições, angústias, fraquezas, necessidades, etc. Da mesma maneira que Deus recusou tirar o espinho de Paulo, Ele pode deixar qualquer um de nós em circunstâncias difíceis. Quando nos encontramos nessas situações, vamos ter a fé e a coragem que Paulo mostrou para aproveitar a oportunidade e crescer espiritualmente. Quando nos entregamos a Cristo, encontramos a graça e a força verdadeira. Tenha um ótimo e abençoado dia.